nós pedimos, então, que todos mantenham os seus microfones fechados, né? E a câmera fica a critério de cada um. E vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Nós vamos... Boa noite, então, oficialmente, a todos aqui presentes. É uma alegria para nós termos hoje mais um encontro, né? Mais uma aula ao vivo do curso de aperfeiçoamento em atendimento educacional especializado para o aluno com altas habilidades de superdotação. Nós hoje temos uma convidada especial aqui conosco, a nossa professora Paula Sakaguchi, que hoje vem discutir, né, a respeito de questões que envolvem o módulo 4, né, do curso que estamos desenvolvendo. Então, está me acompanhando hoje aqui também a Raveli, que é da nossa equipe do curso, assim como todas as outras, né, tutoras que estão aqui acompanhando, e nós agradecemos a todos os cursistas que estão acompanhando nesse momento essa aula ao vivo. Nós esperamos que seja, né, uma noite muito produtiva para todos, né, de trocas, de interações, e nós orientamos nesse início para que quem tiver dúvidas, perguntas, que quiserem também se manifestar, façam pelo chat, que eu e a Raveli estaremos organizando as perguntas para que ao final da fala da professora Paula, nós possamos então repassar a ela para que ela possa responder, comentar e dialogar com todos vocês. Certo? Então, assim como nós já fizemos em momentos, nós passamos a palavra para a professora Paula, que pode, né, utilizar o seu material, testar o material se está ok para a Paula, e fica contigo esse momento. Gostaria que você também, Paula, fizesse a sua descrição no início dessa fala, né, que daí já fica também acessível, visto que o material fica disponível depois também, e já está a palavra contigo. Muito obrigada, Tati, nossa querida professora Tati Negrini. Nossa, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Meu nome é Paula Sakaguchi, eu sou daqui do Paraná, né? Eu estou falando de Curitiba, a capital do Paraná, fria, gelada e ao mesmo tempo quente, em algumas horas do dia, chove, a gente anda com guarda-chuva, assim é Curitiba. E hoje está um tempo bem ameno, fresquinho, tanto que estou sem blusa, estou de manga longa. Eu estou com um vestido de manga longa, marrom, com detalhe bordadinho aqui, perto da gola. Eu tenho cabelos pretos, lisos, uso óculos de grau, sou descendente de japoneses, minha avó veio do Japão, meus avós vieram do Japão, eu sou daqui do norte do Paraná, da terra dos pés vermelhos, sou do interior do Paraná, bicho do Paraná, como a gente chama aqui, né? Esse nosso povo amado. E atrás de mim, aqui no meu cenário, eu estou aqui no meu escritório, então é uma bagunça, eu deveria ter organizado melhor hoje, mas gente, não dá tempo de organizar a estante fica do jeito que a gente vai mexendo, e fica a impressora perto também aqui da mesa, enfim. Este é o meu cenário, no meu escritório, aqui em casa, e é muito bom estar aqui com vocês, no quarto módulo, que caminhada boa, né, gente? Então, eu vou começar a apresentação dos slides. Quantos minutos eu tenho mesmo, Tati? Mais ou menos em torno de uns 40 minutos, e depois nós abrimos para as perguntas. Ótimo, daí você me sinaliza, né? Então, vamos lá. Vou abrir o meu material aqui, vou compartilhar com vocês. Espero que abra. Espero que vocês estejam vendo, né? Meu nome é Paula Sakaguchi, coloquei ali, faço parte do LAPEAS. LAPEAS é o Laboratório de Pesquisas Políticas e Práticas Educacionais em Altas Habilidades e Superdotação, coordenada pela professora Laura Sereta. Ela é minha orientadora, minha supervisora do pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná. Então, estaremos trabalhando hoje sobre as alternativas de atendimento e estratégias de apoio para os estudantes com altas habilidades de superdotação. Introdução do nosso assunto.
nós estamos vivendo momentos de crise, né, gente? De pandemia. E esse contexto todo nos faz ver com maior nitidez como a criatividade, como as altas habilidades estiveram em evidência nessas épocas de crise. Né? Estiveram em evidência nas pesquisas acadêmicas sobre o vírus, no avanço das pesquisas sobre as vacinas, na empatia, né, que a gente viu muita empatia, muita solidariedade nas campanhas, vimos também a direção que foi dada ao planejamento nas universidades, nas escolas. Então, são exemplos de escuta da pandemia. Essa escuta nos serve para enxergarmos, abrirmos os olhos. Renzulli já colocou uma vez, né, que a melhor identificação não é por meio de testes, é por meio do olhar. Né? É o teste do olho que ele chama, né? É enxergar, é ver os comportamentos que estão ali, a olhos vistos. A gente tem que começar a reconhecer estes comportamentos. E a crise e a pandemia nos permitiu enxergar alguns destes comportamentos. Né? Então, todos os acontecimentos giraram em torno da pandemia. Acontecimento econômico, político, social, enfim. Estes acontecimentos, todos eles são elementos que fazem parte do nosso currículo na atualidade. Né? Do nosso currículo que passa ali na transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, meninas e meninos, o reconhecimento destes comportamentos de superdotação, que ficaram muito visíveis para a gente, né, com a escuta da pandemia, isso tudo nos permitiu enxergar e identificar estes estudantes, estas pessoas, né, tanto no contexto escolar quanto na sociedade. Isso tudo, esse reconhecimento e essa identificação é que vai permitir que aconteçam as práticas educacionais. Sim, identificar para quê? Para atender, né? Para desenvolver práticas educacionais. Então, é muito importante esse processo de identificação, como foi trabalhado no módulo anterior, que é, então, a prática educacional, então, é o tema deste nosso encontro. Ai, desculpe, foi muito para frente aqui. Então, as práticas educacionais, que é o nosso tema, que estão inseridas onde? No AE. Nós sabemos que a educação especial é uma modalidade, né, que perpassa todos os níveis, todas as etapas, ou seja, passa lá da educação infantil até o ensino superior e inclui o AEE, Atendimento Educacional Especializado. O que é o AEE? A AEE é a mediação pedagógica. Né? O nosso trabalho é pedagógico, né? Que identifica, que elabora, que organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade oferecidos de forma tanto a complementar a formação, quanto suplementar a formação do público-alvo da educação especial. No nosso caso, das altas habilidades superdotação, entra aqui a suplementação da formação do estudante. O AEE deve estar contemplado no projeto político-pedagógico, no PPP da escola. Né? O PPP é a identidade da escola, então o AE tem que estar lá deve estar contemplado. Né? E acontece em que momentos? Tanto no turno, né, em alguns casos da área da deficiência, quanto no contraturno escolar. No turno para as altas habilidades também, porque a gente vai ter o enriquecimento intracurricular. Né, no turno também para o transtorno do espectro autista, porque nós temos o professor da educação especial, o PAE, que aqui no Paraná a gente chama de PAE. Uma criança perguntou para mim, não deveria ser mãe, porque geralmente são professoras, enfim. Então, tem esse caráter, tanto de complementação quanto de suplementação. Né? E como acontece no contraturno escolar, de uma forma individual ou nos pequenos grupos, as atividades
de atendimento educacional especializado, elas não têm esse caráter substitutivo, né? E repetindo mais uma vez, a oferta deste AE deve estar contemplado ali no projeto político-pedagógico da escola. Né? Está ali no decreto 7611 de 2011. A função de complementar ou de suplementar a formação do estudante está lá na política de 2008, na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Essa é a política que nós seguimos, né, da inclusão. E também está contemplada ali na Resolução número 4 de 2009. E daí, na sequência, né? Na sequência, o AE foi discutido, foi aprofundado e está ali no decreto que eu citei agora para vocês, 7611 de 2011, né? Que dispõe justamente sobre o atendimento educacional especializado. E como nós fazemos este atendimento educacional especializado para os nossos alunos com altas habilidades de superdotação? Aqui. Então, nós propomos o enriquecimento curricular. Enriquecer o currículo não é repetir o currículo, não é aumentar a quantidade de atividades da criança, né? O enriquecimento consiste no quê? Na organização de práticas pedagógicas exploratórias, suplementares ao currículo, e tem por objetivo justamente o aprofundamento nas diversas áreas do conhecimento mediante o desenvolvimento de projetos. Esses projetos podem ser tanto individuais, em grupos, né, trabalhados com temáticas assim diversificadas. E essas atividades, elas são realizadas por meio da ação colaborativa. Né? É muito importante ter essa perspectiva na inclusão, da ação colaborativa entre os professores. A inclusão para ser efetivada, não é uma ação solitária, é uma ação em conjunto, envolve a escola inteira. Né? Então, uma ação colaborativa entre os professores, a equipe gestora da escola, a família, o envolvimento da família, né? Parceria com a universidade, tanto na prática da pesquisa, quanto no desenvolvimento de produtos. Isto é, então, o conceito de enriquecimento curricular. E o modelo triádico de enriquecimento, né, que nós seguimos, o nosso referencial teórico, metodológico, tanto na literatura internacional quanto aqui no Brasil, e utilizado em muitos serviços de atendimento educacional especializado nos estados brasileiros, está fundamentado em Renzulli. Nós somos assumidamente renzuletes, né? Nós somos renzuletes porque nós temos esse modelo teórico, tanto da concepção de superdotação, do perfil da superdotação, o modelo de atendimento, de enriquecimento. Então, Renzulli nos dá esta base, tanto teórica quanto metodológica, no AE, no atendimento educacional especializado. Então, é sobre este modelo triádico que nós vamos estar conversando agora para tratarmos sobre o enriquecimento extracurricular. Então, nós temos enriquecimento extracurricular e um enriquecimento intracurricular. Né? O que é o enriquecimento extracurricular? Renzulli coloca assim os diversos tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que está no tipo 1? Estão as atividades exploratórias gerais, né? É a chance que a gente dá ao aluno de explorar as diversas áreas, que não estão contempladas necessariamente no currículo, são outras áreas, né? O Renzulli coloca hobbies, inclusive, né? Trazer hobbies, palestras, visitas. Então, é uma oportunidade que a gente dá para a escola inteira, não é só para os alunos com altas habilidades de superdotação, mas para toda a escola ter oportunidade de vivenciar vários contextos de aprendizagem. Aqui, no caso, se for visita,
né? A gente leva os alunos, vamos ver o que tem no seu município, na sua cidade, vamos levar os alunos. Eu lembro, assim, que sempre foi uma sensação levar os alunos para o lançamento de livros. Eu lembro que o Ziraldo esteve aqui em Curitiba e nós levamos os alunos, todos os alunos, para o lançamento de livro do Ziraldo, levamos os alunos para os museus, né? A gente, então, dá essa oportunidade, mas levar para quê? Para justamente, olha essa lente de aumento, né, dessa criança, deste menino, justamente para a gente enxergar onde é que os olhos das crianças brilham, o que é que elas gostam, qual que é a área de interesse delas. A gente só vai descobrir na medida que a gente colocar a criança diante desses estímulos, né, diante dessas atividades exploratórias gerais, como coloca o Renzulli. Então, o tipo 1 é para a escola inteira, né? E o professor vai ficar ali antenado, prestando atenção em onde os olhos das crianças brilham, né? O que chama a atenção das crianças? Qual é a área de interesse da criança? Nós vamos descobrir a área de interesse promovendo aí várias situações, né? Palestras, né? E essas palestras não precisam ser de pessoas de fora, vamos ver dentro da escola, com os nossos colegas professores, né? Professor de matemática falando da sua experiência, da sua escolha profissional. Quem sabe ali algum aluno se identifica ali com a história do professor, né? Um aluno que goste de matemática, ou um professor, aqui em Curitiba a gente conhece muito lá no Instituto de Educação, o professor André, ele é master, né? Ele é master em RPG. E ele, uma vez, ele propôs, uma das primeiras atividades que ele propôs foi uma palestra sobre o RPG, Role Playing Games, né? Como as crianças se encantaram com a palestra, quiseram aprender, participar, conhecer melhor RPG. Eu também quis aprender, quis conhecer. Nunca cheguei a mestrar, mas tive bastante interesse também. Então, estas palestras, né, convidando os próprios colegas, professores da escola, podem, né, abrir um campo para outros projetos que daí vão constituir o tipo 2. Aqui. Enriquecimento extracurricular do tipo 2. Então, Renzulli coloca aqui que envolve o quê? O tipo 2, métodos investigativos, materiais e técnicas para promover o desenvolvimento de habilidades. No tipo 2, a criança aprenderá como executar. Quais são as habilidades que serão desenvolvidas ali naquele projeto que estou desenvolvendo? Falei do RPG para vocês agora há pouco, né? A palestra, que é o tipo 1, motivou muitos alunos a quererem aprender sobre o RPG. O que fizemos, então? A formação de grupos de oficina, né? Inicialmente com essa característica de oficina, organizamos os grupos, o professor, né? O professor, ele orientou, o especialista, ele orientou as crianças sobre quais são as habilidades necessárias para o jogo, como jogar RPG, como criar os personagens, como dar força, inteligência, enfim, para montar um personagem tem vários itens, e um fator principal ali foi a leitura do livro, porque o sistema que ele usou foi o GURPS. Então, a leitura do livro também, né? Foi uma das estratégias que o professor utilizou. Todas essas estratégias para o desenvolvimento de habilidades para jogar RPG constitui o tipo 2. Então, o tipo 2 é executado por um especialista. Agora, se for para o desenvolvimento de habilidades de entrevistas, organização de uma entrevista. Então, essa é a minha área, eu domino, eu sei. Então, essa habilidade de realizar entrevista, de fazer levantamento de dados, pesquisa bibliográfica, se num trabalho os alunos precisarem desenvolver estas habilidades de pesquisa, nesse sentido, então, eu vou conseguir desenvolver essas atividades do tipo 2 com os alunos.
né? Então, habilidade do tipo 2 é desenvolvida por um especialista. No meu caso, eu sou especialista na pesquisa, então posso orientar e posso trabalhar essas habilidades de pesquisa com os meus estudantes. Já RPG não é o meu forte, mas eu tenho, então, a parceria com o professor da escola, né, que desenvolveu ali as oficinas de RPG com os estudantes. Então, é o desenvolvimento de habilidades. Se os alunos estão envolvidos num grupo de teatro, né, se eu não tenho, né, o pessoal aqui dentro da escola, se eu não conto com alguém na escola, eu vou buscar na comunidade. Né? Vou buscar na comunidade, vou buscar lá na universidade, quem sabe lá na faculdade de letras não tem alguém que possa orientar. Enfim, eu vou, enquanto professora da sala de recursos, por isso que é atividade extracurricular, porque acontece no contexto da sala de recursos, no período contraturno, eu vou procurar parcerias também com outros especialistas para trabalhar as habilidades necessárias no desenvolvimento dos projetos, tanto em projeto de pesquisa, quanto em desenvolvimento de um determinado produto. Esse produto pode ser peça de teatro, esse produto pode ser um jogo de RPG, esse produto pode ser uma nova receita, esse produto pode ser a escrita de uma peça, este produto já caracterizando aqui o enriquecimento do tipo 3. Então, no tipo 3, os alunos vão estar envolvidos nas atividades de seu interesse. É importante citar isso, gente. As atividades são do interesse da criança, não é do interesse do professor, mas vão partir do interesse da criança. Então, vai exigir muito tempo, compromisso, e eles vão, assim, galgar por conteúdos mais avançados. Então, aqui no tipo 3, a gente vai estar trabalhando com os alunos, com as características, com os indicadores de altas habilidades de superdotação. No tipo 1 e no tipo 2, você pode trabalhar com a escola inteira, com todos os alunos. Já quando chega nesse nível do tipo 3, nós teremos esse grupo de estudantes com características, com comportamentos de superdotação que vai aparecer aqui, né, no seu papel de pesquisador de primeira mão, de primeira categoria. Eu trouxe essa imagem para vocês, porque daí eu lembrei de um projeto de aeromodelismo que nós desenvolvemos na escola. Esse projeto de aeromodelismo começou por um pai da comunidade, que ele se ofereceu, ele se prontificou a trabalhar com aeromodelismo lá na nossa sala de recursos, né? E a partir da proposta que ele trouxe, daí nós fomos vendo quem se interessaria por este projeto. E daí, durante um semestre, ele trabalhou com as crianças, né? A aerodinâmica, trabalhou sobre voo, noções de física, eles montaram, no final, o produto deles foi um aeromodelo. Fomos para o Parque Barigui, que é um parque aqui da cidade, para levantar voo do aeromodelo que eles construíram. Até antes de montarem o aeromodelo, nós fomos até para o Parque Barigui e a gente foi conhecer os outros, né, profissionais, daí não são amadores como nós, mas eram profissionais né, que tinham aeromodelo, com controle e tudo. Então, os alunos fizeram entrevistas, conheceram mais sobre a prática do aeromodelismo aqui em Curitiba. E resultou nesse produto, que foi o próprio aeromodelo que eles montaram. Então, estes são os níveis de enriquecimento, não necessariamente que comece do 1, vai para o 2 e vai para o 3, né? Muitas vezes as atividades podem começar já do nível 2, né? Do nível 2 não tem aquela palestra de sensibilização, não tem uma visita, não tem um passeio dirigido, não existe, então, esse tipo 1, vai direto já para o tipo 2, né, para o desenvolvimento das habilidades para algum projeto já definido. É claro que as crianças que vão participar deste projeto já vão ter demonstrado interesse por essa temática, então é importante que vocês percebam, assim,
o interesse das crianças pela temática e, às vezes frustra você perceber que a criança tem interesse, mas você, naquele momento, não tem como ofertar, né, uma oficina, ofertar um projeto mais avançado. A gente pode ficar até na consulta, na pesquisa, em sites especializados, mas não vai além disso. Então, algumas pesquisas não chegam ao nível 3, ao tipo 3 de enriquecimento. Né? Por exemplo, voltando ali para o RPG, ele ficou no tipo 1 e no tipo 2. As crianças aprenderam a mestrar, houve uma ideia de levar esse projeto adiante com os alunos, de produzir um material com eles. Mas daí não foi o foco, não foi o objetivo do grupo. O grupo queria continuar participando e mestrando, jogando, né? Então, durante quase 4 anos, a oficina, o grupo de RPG permaneceu ali na sala de recursos. E além das habilidades do próprio RPG, foram desenvolvidas habilidades muito importantes, que são as habilidades sociais. Habilidade social tem que ser aprendida, é uma aprendizagem. Então, este jogo permitiu o aprendizado das habilidades sociais, né? Principalmente da empatia, da civilidade, tudo isso foi muito importante para as crianças. E repercutiu também no desenvolvimento socioemocional das crianças. Nós tivemos a evolutiva das famílias que nos colocaram que, a partir da participação dessas crianças no grupo de RPG, na sala de aula regular, eles passaram a tolerar mais, passaram a ficar mais tranquilos, eles iam para a escola sem reclamar. Então, quer dizer, afetou também no desenvolvimento socioemocional, uma vez que a necessidade da criança estava sendo atendida, suprida, trabalhada, naquele encontro com os pares. Como é importante esse encontro com os pares, o encontro que é a hora da pipoca, é a hora do RPG. Então, este momento fez o quê? Aumentar a tolerância da criança, fez a criança desenvolver a empatia pelo outro, ali na escola, na sala de aula regular. Então, vejam como as atividades de enriquecimento extracurricular, mesmo não chegando ao tipo 3, ficando no tipo 1 e no tipo 2, e volta para o tipo 1 novamente, nessa ida e vinda, o importante é que a gente começa a observar junto com a família o desenvolvimento da criança, né? Um desenvolvimento mais harmonioso, as interações mais saudáveis, enfim. Então, esses são os tipos de enriquecimento a partir de Renzulli. Daí, a professora Soraya Napoleão de Freitas e a Suzana Pérez, elas, a partir da observação, né, a partir da observação dos trabalhos realizados nas salas de recursos, né, por meio dessa observação, elas propuseram um adendo ao modelo triádico de enriquecimento de Renzulli, né, que é o fazer mais, ir além daquilo que foi trabalhado na sala de recursos. Os alunos chegaram ao tipo 3. Nós temos como tipo 3, que já faz parte da cultura da sala de recursos, a história da produção do livro das crianças, contando a história do Instituto de Educação, a história da nossa escola. Eles produziram um livro, né? Contamos com apoio de profissionais, de especialistas, de artista gráfico, e as crianças produziram um livro de contos envolvendo os mitos da escola. Né? E vocês sabem que quem conta um conto aumenta um ponto, então tem várias histórias ali neste livro, que se intitulou no final como Contos para Não Dormir. Então, foi feito o lançamento de livro, então veja o tipo 3, né? O lançamento de livros no Salão Nobre da escola, inclusive no Salão Nobre também passamos por algumas histórias lá, e após o lançamento de livros, esse que já se caracteriza como tipo 3, a produção de um livro artesanal, e depois as crianças também fizeram um livro na gráfica, passaram por todo aquele processo novamente, visita a uma gráfica, como se produz um livro,
né? Palestras e orientações com especialistas sobre produção gráfica, né? Fizeram também, lançaram um livro gráfico, gráfico, né? Artesanal e o gráfico. Dessa atividade, 3 alunas, duas, as gêmeas e a irmã mais velha. As alunas, elas tiveram a iniciativa de irem além daquilo que foi proposto na sala de recursos. Elas tinham os escritos delas, o material guardado, e elas queriam também lançar o livro delas. Elas aprenderam o processo do livro artesanal e aprenderam também o processo de edição, para ser mandado para a gráfica. Edição, correção, revisão, todo aquele processo exigido, infográfico, enfim, todo o processo exigido pela edição gráfica. Com todo esse conhecimento em mãos, né, elas resolveram pedir o nosso apoio também para lançar o próprio livro delas. Só que o nosso apoio foi mais assim, num segundo plano, o protagonismo estava com elas. Então, elas selecionaram as poesias, elas lançaram o livro delas, o livro Cinza. Inclusive a professora Suzana Pérez, que prefaciou o livro para elas. Então, este livro Cinza, então, caracteriza o tipo 4, que é o fazer mais, que as crianças vão além, né? Um outro exemplo desse ir além, as crianças podem estar desenvolvendo um projeto, por exemplo, do cérebro, da fábrica de criatividade. As crianças podem estar inseridas num projeto sobre neuropsicologia para crianças, estudando o cérebro, né, fazendo todo esse estudo com o neuropsicólogo entrando ali no tipo 2, orientando, estudando com as crianças sobre o cérebro, estudando Lúria, e as crianças ilustraram o livro, contando também com o apoio da professora de artes da escola, né? A professora de artes orientou em relação à cor, à pintura, enfim, e as crianças ilustraram o livro. O livro foi intitulado Cérebro S.A., Neuropsicologia para Crianças. Então, foi lançado o livro e esse produto final, então, caracterizou o tipo 3, para que a audiência, para toda a comunidade escolar, foi o público. Só esses alunos, junto com o neuropsicólogo que orientou este projeto, desenvolveu esse projeto, este grupo resolveu levar a experiência para um congresso lá em São Paulo, né? Levando em forma eles apresentaram no formato de banner este trabalho. Então, pense numa criança de 8 anos num congresso só de cientistas, de neurocientistas, de pesquisadores, uma criança de 8 anos que fazia parte desse grupo, falando sobre os objetivos da proposta, a metodologia, passo a passo de como é que foi, as considerações finais, chamando a atenção da comunidade científica, chamando a atenção dos gestores para a necessidade do atendimento educacional especializado. Então, este banner ganhou, a apresentação deste banner ganhou menção honrosa. Então, aqui, quando as crianças e o professor orientador levaram este trabalho lá para fora, para apresentar em formato de banner, né, isso se caracteriza como um tipo 4. E até eu trouxe o desenho dessa criança, né? Essa criança aqui, na época, ela tinha 6 anos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, né? O interesse que antes dela entrar neste projeto de neuropsicologia, né, antes de ser convidada para entrar neste projeto, a gente já percebia o interesse da criança pelo estudo do cérebro. Então, eu fiz um resgate e ficou comigo este material com autorização da criança, né? Esse pequeno estudo que ela fez, ela desenhou. Olha aqui, número 1, o olho. Número 2, essa maquininha amassando, né, manivelando aqui, é o girador de pupila. O número 3 são as células, né, são os neurônios aqui trabalhando. 4 é o ouvido. 5 é o aparelho de som. 6 é essa fiação que está aqui no cérebro. 7, aqui, ó, é uma caixinha com uma lampadinha e tem pozinho aqui dentro, e a criatividade é em pó.
e o 8 é a boca. Eu perguntei para essa criança, como é que isso aqui funciona? Ela me explicou assim, todas as informações chegam até nós pelos olhos, pelos ouvidos, pelas mãos, e todas as informações chegam lá para o cérebro, e no cérebro a gente tem a criatividade em pó, e depois nós transformamos isso em ideias criativas, que saem tudo pela boca. Isso aqui chama-se fábrica de criatividade. Não veja a relação que essa criança, aos 6 anos, fez entre inteligência e criatividade. Na sequência, essa criança participou deste grupo de neuropsicologia para crianças, né, da ilustração do livro, que trata sobre o Lúria, sobre as unidades funcionais de Lúria e sobre o cérebro humano. Então, são essas dicas que a gente vai capturando, né? A partir desse desenho, a gente já percebe onde está a área de interesse da criança. Todo este material, desenhos, a gente, né, coleta todas essas informações e vai no portfólio da criança. Né? Todo esse material que foi usado ali no processo de identificação, né, enquanto você conversava com a criança, conversava com a mãe, fazia entrevista familiar, né? Então, todo esse material, toda a coleta que é feita, vai para o portfólio da criança. Então, esses registros saíram ali do portfólio da criança. Então, o enriquecimento extracurricular e também temos o enriquecimento intracurricular, né? Que é o enriquecimento realizado no interior da escola. Então, nós temos aqui 3 tipos, inicialmente, para apresentar para vocês. 3 modalidades de atividades: monitoria, tutoria e mentoria. Na monitoria, gente, os professores já vêm realizando esse tipo de atividade desde os primórdios da educação. A monitoria ocorre quando nós convidamos estudantes que dominam já o conteúdo e ele vai ser o seu auxiliar da sala de aula, né? Tem sua validade pedagógica, né? Tem uma validade até interacional, porque ele ajuda na socialização dessas crianças com altas habilidades, superdotação. Mas nós consideramos importante também ampliar este atendimento, né? Além da monitoria, que a criança com altas habilidades, superdotação, também tem a chance de aprofundar, né, de aprofundamento, de enriquecimento, mas não tirando o valor da monitoria. Tutoria também. Aqui acontece quando nós convidamos um professor ou um voluntário. Esse voluntário pode ser um estudante universitário ou um outro estudante de anos mais avançados que tem domínio sobre um determinado conteúdo, sobre um determinado tema, e se dispõe a trabalhar com os estudantes no aprofundamento de algum conteúdo, ou na execução de um projeto. Esse projeto pode ser tanto individual, pode ser de grupo relacionado ao tema. Às vezes, sem saber da própria denominação de tutoria, né, dessa atividade, alguns professores fazem uso da tutoria. Eu lembro uma vez que anos atrás, né, quando eu dava aula para a antiga 3ª série, eu trabalhava assim um conteúdo de ciências, lembro perfeitamente, era ciclos da água que eu estava trabalhando. Daí um menino levantou a mão e perguntou sobre os elementos químicos da água. Como é que acontecia a formação da molécula, ele dizia, da água, o dito H2O. As crianças, elas perguntam essas coisas, gente, nos deixam de saia justa. Então, criança com indicador de altas habilidades de superdotação, nos deixam de saia justa. Crianças que são estimuladas, crianças inteligentes, perguntam aquilo que o professor consegue responder, mas crianças com altas habilidades vêm com essa pergunta, né? Como é que é formada a molécula da água? Molécula da água. O que eu fiz naquela época? Eu corri atrás do professor de biologia do curso de formação de docentes, o magistério. Daí o professor se sensibilizou com a situação dessa criança e se propôs a dar,
né, a hora atividade dele, e por sinal ele deu várias horas atividades dele, para conversar com essa criança lá da terceira série, né, sobre tabela periódica, daí, enfim, ele explicou sobre a molécula da água, né, a formação do dito H2O. Ele usou umas 2, 3 horas de atividade dele, né? Para isso, o que foi preciso? Combinar com a família, para vir num outro horário, fora aquele horário da sala de aula, no horário contraturno, que se adequasse ao horário de hora atividade do professor. Ele ficava direto lá na escola, 40 horas, né? Então, a mãe levou essa criança depois no contraturno, depois da aula, para conversar com essa criança. Então, é uma tutoria que foi realizada com esta criança, com apoio desse professor de biologia do magistério. A outra é mentoria. A mentoria se parece com a tutoria, só que neste caso, o apoio do especialista de uma área é alguém fora, alguém de fora, né, para trabalhar com este estudante ou com o grupo de estudantes. Então, envolve assim, se alguém de fora é da universidade, da comunidade, um profissional da área, mas de fora. Envolve, então, uma interação muito interessante aqui, né, na mentoria, entre o expert do assunto e o iniciante. Os dois se beneficiam, não é só a criança que se beneficia, né? O mentor também se beneficia nessa oportunidade de mentoria, né? O mentor tem chance de desenvolver habilidades de liderança, sentimento de empatia, de generosidade, sem contar que academicamente também ele evolui, porque daí nós incentivamos muito a apresentação destes trabalhos todos em congressos. Então, ele pode fazer um relato de experiência, ou ele pode apresentar o trabalho que os dois estão desenvolvendo em congressos científicos. Então, academicamente, é bom para os dois, para o mentor e para o iniciante. Para o iniciante, para o estudante, a convivência, a oportunidade que ele tem de ser apresentado para outros profissionais, né? Profissionais renomados, profissionais da área, e junto com seu mentor para os congressos. Isto é, assim, algo formidável para o estudante, conviver com as pessoas mais experientes que tratam sobre aquele assunto. Né? Então, os dois trabalham juntos nesses projetos de pesquisa ou da produção de um material, só que na tutoria é um profissional que está dentro da escola ou um outro aluno voluntário, né, de anos mais avançados. E na mentoria são profissionais da comunidade, da universidade, são experts da comunidade. Mas tanto a tutoria, a mentoria, quanto os projetos de pesquisa, né, projetos individuais ou projetos em grupo, eles podem ser utilizados também nas atividades de enriquecimento extracurricular, como bem pontuou a Pérez e a Freitas. Né? Ainda dentro do enriquecimento intracurricular, nós temos as técnicas de modificação do currículo. Né? O Renzulli propõe as técnicas de modificação do currículo. Né? Essas técnicas de modificação do currículo têm como objetivos ajustar os níveis de aprendizagem para que todos os estudantes sejam desafiados. O desafio ativa as nossas conexões neurais. Ampliar o número de experiências aprofundadas, né? É o outro objetivo. Experiências estas que se mostram nas perguntas que são feitas na própria sala de aula. Numa pesquisa que a Landau realizou, verificou que os professores, eles realizam assim, perguntas mais técnicas, mais aprofundadas para os meninos com altas habilidades de superdotação. E para as meninas também com altas habilidades de superdotação, foi observado que as perguntas eram assim mais simples, mais tácitas. Então, as próprias perguntas, essas experiências, né, se mostram nas perguntas. Então, a gente tem que aumentar as experiências aprofundadas de aprendizagem na sala de aula para meninos e para meninas. Inclui vários tipos de
enriquecimento curricular, né? Vamos aqui, na sequência, para as técnicas de modificação do currículo. Compactação curricular, né? É uma das técnicas de modificação do currículo. E é destinada, a compactação curricular é destinada para aqueles estudantes que já dominam ou que são capazes de dominar conteúdos assim no ritmo mais rápido, né? Justamente para eliminar a rotina e o tédio, aquele tédio por atividades repetitivas. E é uma forma também de aproveitar melhor o tempo, né? A professora Negrini, Tati Negrini, coloca isso num dos artigos, até na tese dela, né, em relação à compactação curricular, que é uma forma de aproveitar melhor o tempo, fornecendo ao estudante com altas habilidades de superdotação vários tipos de enriquecimento, ou também de aceleração. E de acordo com Renzulli, a compactação curricular acontece em 3 etapas, né? Primeiro, definindo os objetivos e os resultados de uma unidade ou segmento de instrução específico. Segundo, determinando e documentando que alunos já dominaram a maior parte de todo o conjunto de resultados da aprendizagem. E oferecendo estratégias de substituição para o material já dominado, mediante o uso de opções instrucionais que permitam o uso mais desafiador e produtivo do tempo do aluno, né? São etapas que desafiadores para a gente. Fazem parte do método utilizado para a realização da compactação curricular a aceleração do conteúdo, ou seja, concluir em menor tempo o que foi previsto, né, pelo professor, e outras práticas de enriquecimento intracurricular, como os projetos individuais ou em grupo e as atividades com os pares das outras turmas ou as atividades extra-classe. A Sabatella e a Cupertino, elas apresentam as várias práticas de aceleração, né? Acelerar não é só cumprir menor tempo, aquele ano escolar, aquele período escolar, né? Também é ingressar precocemente na escola ou na universidade, as atividades durante as férias, quem já não fez aqueles intensivões durante as férias, né? Ou mesmo a obtenção de créditos para exames que possibilitam dispensa de disciplinas, né, de algum curso. Este processo de aceleração ocorre, né, também no ensino superior. A operação Houndstooth. Vocês lembram da concepção de superdotação no Renzulli, dos 3 anéis? Né? Habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Né? Lá no fundo tem uma malha xadrezinha, uma malha rachuriada chamada de Houndstooth, né? E representa as interações entre os fatores ambientais e os fatores de personalidade, que vão contribuir nos comportamentos de superdotação. Esse processo foi denominado por Renzulli e seus colaboradores como Operação Houndstooth, e tem como objetivo explorar os comportamentos cognitivos, né? Co-cognitivos, como otimismo, coragem, romance com a disciplina, sensibilidade para as questões humanas, energia física e mental, e sentido de vida, visão ou sentido de vida, né? Esses fatores cognitivos na promoção do capital social para o bem comum, para o bem comum.
E trata-se, assim, de uma intervenção, gente, que favorece o desenvolvimento de habilidades de liderança responsável, ética e comprometida socialmente. Esse tipo de intervenção envolve trabalho assim, com valores, com virtudes, sentimentos positivos, né? Realizado de que forma? Realizado em forma de campanhas, com produção de slogans, de banners, de dramatizações, estudos sobre biografias de pessoas assim que deram contribuições positivas para a sociedade. Vídeos também, a gente pode trazer vídeos de personalidades históricas ou de pessoas, né, que estão ali no meio, que trouxeram esse bem social. E todas as atividades, segundo Renzulli e os colaboradores, servem como trampolins para a mudança social, ajudando, assim, os superdotados a usarem as suas habilidades para melhoria de vida da sociedade, usar suas habilidades para melhoria da vida da comunidade, para melhoria da vida no planeta. Então, esta é a intervenção que Renzulli coloca ali, né, que ele chama de Operação Rundstut, que chama a atenção para aqueles fatores ali do ambiente, dos traços de personalidade. E o papel do professor e da comunidade escolar? Eu gosto muito deste provérbio africano. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Esse provérbio africano, né, representa o que vemos aqui conversando no Tira Dúvidas durante essas 2 semanas, de que a inclusão é compromisso de toda a escola, né? Sendo compromisso de toda a escola, venho frisar novamente o papel da ação colaborativa entre o professor ali da educação especial e o professor da sala de aula comum, entre todos os membros, né, desde a porteira, que é responsável para abrir os portões, até a gestora, todos. Então, a inclusão é compromisso de toda a escola. Tudo isso deve estar, todo o trabalho que é feito na sala de recursos, né, deve estar contemplado no projeto político pedagógico. Esse é o documento que caracteriza a identidade da escola. E professor, assim, eu gosto de lembrar, até eu coloquei no texto, e me chama muita atenção isso, eu trago isso ainda hoje, que uma vez um senhor que passava ali, perto da sala de recursos, ali, olhou pela janela, viu assim que a gente não tinha material nenhum naquela época, né? Daí ele disse, isso é sala de recursos para estudantes, isso é sala de recursos para superdotado? Ele perguntou. Vocês não têm nada, vocês não têm nenhum recurso. Eu olhei para ele e disse assim, temos recurso humano. Gente, o recurso humano é fundamental, né? E o professor que trabalha com altas habilidades de superdotação é aquele professor que está correndo atrás de parceria, é um professor, conforme o Renzulli coloca ali, tem romance com a disciplina, é um professor que está de olho antenado para as áreas de interesse do aluno e corre atrás. Eu digo assim para os meus alunos, a gente tem que babar serragem, né? Porque tem que ter cara de pau para correr atrás, já saber do não, mas correr atrás de parcerias, de sensibilização dentro da própria escola. É assim, né? O importante papel do professor e da comunidade escolar na produção ali dos comportamentos de superdotação. Muito obrigada, meninas e meninos. Eu não sei como é que está o meu tempo aqui. Deixa eu voltar. Oi, Paula, tudo bem? Eu nem vi chat, não, fui falando. Não, tá ótimo. Acho que muitos elogios no chat, o pessoal gostando muito de ouvir a tua fala. Não tiveram muitas perguntas, mas também o pessoal, os cursistas estão questionando que gostariam de ter acesso ao teu material, Paula. Se você depois pode disponibilizar a tua apresentação para que
Tá. Possam acompanhar melhor, né? Também o material que você enviou, tá? O que você utilizou durante a sua aula. Olha, daí eu vi aqui no chat o e-mail, está aqui no material o meu Isso, ali e-mail. está o e-mail da professora que ela colocou, né? Então, Uhum. Não tivemos Mas eu perguntas disponibilizo ainda. sim. Hã? Nós não tivemos perguntas ainda, então, se alguém ainda quiser colocar ali no chat alguma questão para a professora Paula. E, Paula, enquanto você estava falando, né? Fiquei muito instigada te ouvindo, assim, né? E penso que talvez você mesmo possa complementar dentro da tua fala mesmo, o quanto nós temos inúmeras possibilidades de atendimento para esse estudante com altas habilidades, né? O enriquecimento intracurricular, com todas aquelas opções, o enriquecimento extracurricular, com várias possibilidades, né? Como você disse, a monitoria, a tutoria, tanto pode ser no intracurricular quanto no extracurricular, e toda essa organização que nós sabemos que é possível, né? E acho que vou te provocar, quem sabe, para você falar um pouquinho mais para nós, e aí depois já fazendo o encerramento, eu acho que pensando assim, como então nós podemos começar esse trabalho na escola? Porque eu imagino que isso deve ser uma dúvida, pode ser uma dúvida do cursista, né? Do professor que está lá na sala de aula. Tá, mas por onde que eu começo? Né? Eu parto da onde? Então, acho que, né? Onde que está? Eu acho que esse aluno, quais os interesses dele. Então, a partir dessas várias opções que nós temos de atendimento educacional, talvez tu possa resumir para nós agora, né, Paula? Bom, então, para o professor que está lá na sala, ou que está na sala de recursos, por onde que ele começa se ele tem um aluno que ele ou identifica, já identificado, com altas habilidades, ou em observação na sua turma, para que ele possa estar, então, começando o processo de atendimento desse estudante de uma maneira mais efetiva. Olha, eu vou falar de como a gente começou, né? Nós lá na sala de recursos. Nós começamos aprendendo assim. Quais são as áreas de interesse da criança? Então, primeiro ponto, como é que eu vou reconhecer as áreas de interesse? Vamos atrás de inventários, e vou falar do Toque Toque Plim Plim ali, né, que vocês devem conhecer o livro Toque Toque Plim Plim, e tem muitas atividades ali, a gente foi atrás dessas atividades, fomos atrás de outras atividades também, para a gente reconhecer onde é que está a área de interesse da criança. Fomos atrás de visitas, a gente fez um levantamento do que estava acontecendo na cidade, né? Museus, nós levamos muitos alunos para museus, nas visitas monitoradas, feira do livro, no shopping para lançamento de livros, para exposições. Então, a gente fez um cronograma assim das atividades que aconteciam na cidade, levamos as crianças munidas de autorização, etc. e tal, porque tem que sair da escola com autorização, ônibus escolar, enfim. Várias dessas atividades e paralelo às atividades que a gente desenvolvia com as crianças, a gente ia para as universidades, né? E as universidades, no início, não nos procuravam. A gente teve que procurar as universidades, principalmente as licenciaturas, gente. Todo curso de licenciatura precisa de campo de estágio. Nós fomos oferecer campo de estágio. Numa dessas ofertas de campo de estágio, a gente chegou na faculdade de biologia, e os alunos, eles estavam, os acadêmicos de biologia, estavam ofertando mini cursos de biologia. Então, esse mini curso era para os alunos de ensino médio, a princípio, mas nós oferecemos também, né, a sala de recursos para a aplicação deste mini curso, e para surpresa dos universitários, os nossos alunos com altas habilidades, eles faziam perguntas assim, inexplicáveis naquela hora. Eles tiveram que pedir ajuda até para o professor supervisor para responder as perguntas das nossas crianças. Então, eles perguntam cada coisa, e foi muito interessante, tanto para os acadêmicos, quanto para as nossas crianças. Então, a gente
ao mesmo tempo em que a gente buscava conhecer as áreas de interesse da criança, nós fomos para as universidades abrir campo de estágio para parcerias, né, nos cursos de licenciatura. E com o curso de psicologia, o curso de psicologia, a professora Beth Veiga, aqui nós fizemos um trabalho muito bonito e intenso com a professora Beth Veiga na área da psicologia. Ela trabalhou as inteligências múltiplas com os nossos alunos, principalmente a intrapessoal, né? E as habilidades sociais também. Isso ajudou bastante no início. Então, o importante, gente, é reconhecer quais são as áreas de interesse da criança. E, para isso, utilizem todos os tipos de atividades. O tipo 1, que são aquelas exploratórias, e todos os inventários que vocês puderem adquirir e trabalhar com as crianças. E tudo isso, gente, vai para o portfólio da criança. Né? Registrem tudo, porque daí vai tudo para o relatório final, para avaliação. Obrigada, Paula. E também a Ana Patrícia, ela fez uma pergunta, se você quiser comentar também, sobre o estímulo social ao estudante com altas habilidades. Como organizar quando há resistência? Estímulo social. Desculpa, mas acho que eu não entendi direito. Quando tem resistência, como assim? Oi, prof. Paula, posso falar por Sim. aqui, que facilita um pouco. Então, a minha pergunta se refere, pensando em específico no estudante, tá? Em relação ao estímulo social, a interação social, a participação das situações onde ele necessita interagir, né? Que é principalmente no ambiente escolar, que encontra-se em contato com os demais. Então, um estudante que se apresenta com características de altas habilidades, né, com algumas questões que evidenciam maior facilidade, conhecimento, porém, quando vai se trabalhar essa parte da socialização, né, dos aspectos de interação, se nega à resistência, a falas de que não gosta de estar em contato com os demais, que prefere estar sozinho. Olha, a gente tem os traços de personalidade de cada um, né? Independente de apresentar altas habilidades de superdotação, não, tem os traços de personalidade, tem a individualidade de cada um. Né? E essa interação tem a ver com pertencimento naquele grupo. Né? Pertencimento e também tem a ver com a compreensão desta ordem ou dessa necessidade de interação. Às vezes, quando é forçada a interação, quando é forçado, não dá certo, nem para o aluno com altas habilidades de superdotação, nem para qualquer outra criança. Então, ela tem que saber qual é o motivo, o que está sendo exigido ali. E pelos resultados que a gente tem observado com os nossos alunos, é que quando eles estão inseridos em atendimento educacional especializado, onde as demandas deles são atendidas, eles conseguem trabalhar melhor na sala de aula também. Então, as crianças devem ser reconhecidas, valorizadas. Às vezes a gente pega num ponto, num foco só, né, que ela precisa ser trabalhada na habilidade social também, mas às vezes a gente fica focando, forçando demais e acaba não atingindo o objetivo. Né? Nós trabalhamos muito em forma de... as atividades em grupo, a gente envolve assim, os jogos interativos, os jogos que desafiam, sabe? Isso a criança gosta e elas participam. Então, tente, uma dica, né? Tente colocar um jogo assim desafiador. Daí a criança ela vai participar desse jogo com as outras crianças. Porque se for para se relacionar, para conversar, as conversas às vezes não bate, porque o nível tanto de maturidade quanto o nível de conversas é diferente, mas se você propuser um jogo desafiador para eles, ou a criação de um jogo, ou mesmo jogar com as crianças, eles podem estar participando também.
Habilidades sociais também devem ser trabalhadas com essas crianças, mas veja também se essa criança está sendo atendida nas necessidades dela. Certo. Ótimo, Paula. Obrigada. Obrigada, Paula, pelas contribuições, e concordo com tudo que você está dizendo, né? O quanto é importante esse estímulo social também, né? Porque muitas vezes isso pode ser uma dificuldade para o aluno com altas habilidades. E às vezes a gente ouve, né? Ah, mas o aluno com altas habilidades é aquele aluno que é isolado, que ele não interage. Não, não é isso, né? Não é uma dificuldade muitas vezes que ele tem com determinados grupos, com determinadas pessoas, né? E que nós precisamos incentivar. E claro, especialmente quando nós estamos tratando com crianças, o uso de diferentes recursos, metodologias podem contribuir nessa interação. E foi isso eu discuti na minha tese de doutorado também, a questão da interação, porque muitas vezes quando a gente fala o desajuste socioemocional, a gente remete assim, o desajuste está na criança de não participar, mas o desajuste não está na criança, mas o desajuste está na interação. Então, a questão é trabalhar com essas interações, e o que fazer nessas interações? Então, eu vou ter que rodar assim, vou ter que pensar em estratégias, né? Diferenciadas para estar trabalhando as interações com as crianças, e daí as habilidades sociais são muito importantes. O Edgar também colocou ali uma reflexão somente, né? Que nós temos um único senão. Deixa eu perder a fala dele aqui. Isso, que é uma pena o interesse público na educação especial, pois temos em nossas salas de recursos um único profissional. O ideal seria um profissional para atender as diversas especificidades, né? Nós sabemos o quanto os professores de salas de recursos, né, eles normalmente são professores das salas de recursos multifuncionais, e é isso que existe na maior parte do nosso país, né? Então, nós temos essa amplitude desse profissional que atende a uma diversidade muito grande, e o quanto nós precisamos lutar para que o aluno com altas habilidades também seja atendido neste contexto, né? E quem trabalha em sala de recursos, que possa também atentar ao serviço que está ofertando para este público com altas habilidades, né? Então, aqui fica um alerta para todos que estão fazendo esse curso, né? Para que a gente possa buscar o direito ao atendimento, que é um pouco do que a professora Paula falou hoje, né? Nós temos diferentes possibilidades e como que alguma dessas possibilidades pode se adequar de uma maneira mais efetiva, né, para aqueles nossos alunos nas nossas escolas. Então, professora Paula, passo a palavra para você fazer seu encerramento, sua despedida, né, nesse momento da nossa aula de hoje. Professores, professoras, força, coragem, não desanimem, né? Os desafios estão aí postos. Enquanto professores da área da educação especial, a gente não deve desanimar de jeito nenhum. E toda essa situação pandêmica da crise, como eu coloquei naquele primeiro slide, tudo isso serve para impulsionar os nossos trabalhos e a gente, assim, abrir os olhos, até já para abrir os olhos diante dessa realidade e também de reconhecer as crianças, os estudantes com altas habilidades de superdotação, neste contexto da pandemia, e pensar em várias possibilidades aí de atendimento. Agradeço demais o convite, agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, da participação de vocês. Amei este momento, foi muito gostoso, foi um relato assim de experiência, foi muito boa, muito proveitosa. E boa noite para vocês, feliz semana. E Tati, mais uma vez, obrigada pelo convite e por estar aqui com vocês. Beijo grande, queridos e queridas. Obrigada, professora Paula. Nós agradecemos imensamente a sua presença aqui conosco. Muitos elogios no chat, dizendo que adoraram a sua fala, que adoraram ouvir o seu relato. Então, sei o quanto, né, foi uma noite muito proveitosa para todos nós estarmos aqui juntos com vocês. Então, aproveitem enquanto a professora Paula pode, depois também vai estar no nosso módulo ainda participando das atividades. Lá vocês podem entrar em contato. Se precisar, né, mandem alguma mensagem para a professora ou façam contato com as tutoras. E
nos despedimos nessa noite, então, desejando para vocês uma ótima semana e um ótimo trabalho. Um abração para todos. Boa noite a todos.